chegou ao final de um dia cansativo com aquela dorzinha nas costas? Esse é o nosso tema do Saúde em Dia de hoje, a lombalgia, um problema mais comum do que nós imaginamos e que pode trazer sérios problemas para a sua saúde. E para falar deste probleminha que afeta praticamente toda a população brasileira e mundial, nosso convidado de hoje é o Dr. Cássio, ortopedista, que vai falar aí sobre o que é mito e o que é verdade nesse problema que, se não te afetou, uma hora vai afetar, né, doutor? Primeiramente, muito obrigado por nos receber. Que é isso, eu que agradeço o convite e vamos tentar aí desmistificar um pouco esse tema, né? Todo mundo já sofreu ou vai sofrer a respeito disso um dia. Doutor, para começar, o que é a lombalgia? Bom, lombalgia é uma dor na região das costas, principalmente na região inferior das costas. No local onde você une o seu tronco com a chamada bacia, a região da pelve. Ali você tem a coluna lombar. Por isso o nome lombalgia, é uma dor nessa região lombar, tá? Ela tem várias causas, vários fatores desencadeantes. A gente vai tentar debater um pouco deles. O pessoal fala muito de dor nas costas, mas a dor nas costas ela abrange toda a região inferior ali, né? Toda a região. Não é, a lombalgia não é em todas as costas. Então, você tem algumas causas, tá? Você tem algumas causas que podem confundir com lombalgia. Dentre elas, cólica de rim. É uma dor na região lombar, mas não é uma lombalgia, tá? Você tem alguns problemas abdominais que podem confundir, podem levar a pessoa a ter uma percepção que é uma lombalgia, mas não é, tá? Porque ali na região da coluna lombar, você tem várias estruturas e vários órgãos que também podem desencadear dor. Mas a lombalgia propriamente dita, a lombalgia, doença, vamos dizer assim, dor, síndrome, é uma dor nessa região que engloba mais coluna, musculatura, ligamentos. É uma região que merece atenção, afinal de contas nós estamos falando aí da locomoção do corpo como um todo, né, doutor? Com certeza, com certeza. Você tem na lombalgia alguns fatores, alguns sinais, que quando a pessoa percebe, aí você tem que ligar um sinal de alerta. Não é toda dor que é uma hérnia de disco, não é toda dor que é um problema lombar, e não é toda dor que diz que, vamos dizer, que vai impedir o paciente de fazer qualquer outra coisa. Mas você tem alguns sinais que aí ligam um alerta na dor lombar, tá? Você tem dentre eles paciente que tem formigamento nos pés, formigamento mesmo, como aquele formigamento quando você dorme em cima da mão, ela acorda formigando, esse formigamento é importante. Se o paciente tem uma dor lombar associada à febre, problema de urinar também associado, porque você pode ter algum problema lombar mais grave, perda de peso, dentre outros fatores são mais importantes. Tudo tá ligado. Tudo tá ligado. Corpo é a máquina, como nós falamos, a máquina perfeita, né? Só que não é toda febre, você tem que ter dor lombar e algum desses outros sintomas. A dor lombar, ela tem que estar presente junto com esses outros sintomas para você pensar em ligar um sinal de alerta e a gente investigar, para confirmar se é algum problema da coluna ou se é algum outro problema. Que nem o senhor falou que, mesmo com toda essa ligação, também nem toda dor nas costas é uma lombalgia. Às vezes pode ser algo decorrente ao longo do dia, né? Com certeza. Você tem que lembrar que você tem a caixa torácica, que ela é um arcabouço ósseo muito grande, que sustenta todos os seus órgãos torácicos, e você tem a pelve. A única estrutura óssea que liga o seu tórax à bacia é a coluna lombar. Ela é uma estrutura muito frágil, ela é uma estrutura com uma mobilidade muito grande. Então a gente paga um preço por isso. Quanto mais mobilidade, maior chance de ter algum problema ao longo da vida. Mas não necessariamente precisa ser um problema na coluna. Você pode ter ao longo do dia problemas musculares, por esforço, fadiga muscular, entendeu? Então você tem algumas outras alterações, alguns sintomas que são meramente devido a um excesso de esforço, que as pessoas muitas das vezes confundem com um problema lombar grave. Raramente é, raramente. E essa é a mais comum, né? É a mais comum. Se quem está nos assistindo não sentir um dia,
Se prepara, né, doutor? Sim, estatisticamente ao longo da vida, todo ser humano vai ter 3 crises de dor lombar, no mínimo, sem necessariamente ter algum problema, tá? E nem toda dor lombar é a famosa hernia de disco, tá? Quando você pega estudos nos Estados Unidos, americanos mesmo, se eu pego 10 pessoas que estão passando ali na rua agora, nesse momento, não sentem nada, vou submeter elas a uma ressonância. 6 têm o que a gente chama de hernia de disco. Então não é toda hernia de disco que é dor lombar e não é toda hernia de disco que dói. Não é. Várias pessoas têm e ela é assintomática. A hernia de disco faz parte, então o pessoal confunde muito dor lombar com hernia de disco. Coitado, a hernia de disco não tem praticamente papel zero na maioria das dores lombares. Mas daí vem a questão da prevenção, porque ela pode até ser assintomática, mas a hora que ela eclodir ou vir à tona, o problema pode ser até irremediável, né, sim. doutor? Quando o paciente apresenta a protusão, que a gente chama que é uma pré-hernia de disco, você tem o disco intervertebral, ele começa a achatar e ter o abaulamento, né? Já é um sinal que tem alguma coisa errada com aquele disco, mas nesse momento ainda não apresenta dor. Mas o que o paciente às vezes ele tem para ter isso? Ou um trabalho muito extenuante, um esforço físico muito grande, ou sobrepeso, que é o principal fator desencadeante atual é o sedentarismo e sobrepeso. Quando você pega pacientes de 20 a 40 anos, você não precisa de fazer nenhum exame para tratar a lombalgia, porque na maioria das vezes é fraqueza muscular, é o sobrepeso, é alguma alteração de estilo de vida que está desencadeando a dor. Não um problema da coluna em si. A coluna é meramente uma vítima, mas o estilo de vida dele é que está causando todo o problema. Doutor, falando em diagnóstico, existe um diagnóstico, as pessoas sentem a dor, um momento que ela deve procurar um especialista para tratar essa dor, às vezes que está um pouco mais contínua, essa lombalgia? Sim. O que nós sabemos é que as lombalgias, geralmente, elas têm duração. Um quadro, por exemplo, que você está fazendo na sua casa, uma mudança, você pega um peso maior, essa dor vai ficar aí com você uma semana. A partir da 3ª semana de uma dor contínua, nos liga um alerta. Aqueles sinais que eu disse antes, problema para urinar, febre, emagrecimento, formigamento, parestesia, que é a alteração da sensibilidade só, você já liga um outro sinal de alerta. Você tem que se atentar e é interessantíssimo, eu diria até mandatório você procurar um especialista ou então alguém para fazer um diagnóstico dessa doença. E sempre pensarmos o seguinte, à medida que nós envelhecemos, a gente vai ter dor nas costas. Porque o envelhecimento, a gente vai passar por isso. Eu digo para os meus pacientes mais idosos que o fato de você ficar velho é merecimento, que significa que você viveu. Então, temos que envelhecer também. E aí, no idoso, saindo daquela faixa dos 20 aos 40 anos, já entra o quadro de desgaste. Então, muitas das vezes o idoso vem me procurar, ele trabalhou a vida inteira, já tem um quadro de desgaste. E essa lombalgia é mais difícil de tratar e é interessante ele procurar um especialista, para a gente melhorar a qualidade de vida. Então, assim, no paciente jovem, se ele tiver 20, 40 anos, algum desses sinais de alerta, uma dor mais de 3 semanas, deve procurar. Já o idoso é interessante procurar um pouco mais rápido, para a gente melhorar a qualidade de vida, porque às vezes a dor dele não vai melhorar só com remédio. O senhor falando da questão de idade, é uma pergunta que é muito comum, porque não só da lombalgia, mas várias doenças estão começando a ficar cada vez mais comum nos jovens também. Existe uma regra de idade para esse problema? Olha, é muito difícil. Por exemplo, criança não é para sentir dor nas costas. Não é. Não é normal. Não é normal. Quando a criança sente dor nas costas, já nos liga um sinal de alerta. Essa faixa etária que a gente trabalha, 20, 40 anos de idade, é uma faixa etária que a maioria das pessoas estão ativas economicamente, estão trabalhando. Então a maioria das dores nas costas é por causa disso. Saiu dessa faixa etária, criança, já nos liga um sinal de alerta, não é para sentir dor nas costas. Jovem também. Até os 20 anos, 18, 16 anos para baixo, não é para sentir. E você vê também pessoas mais idosas, que já entra na parte do desgaste, aí você começa a ter problemas por uso da coluna. Mas o que a gente nota? Devido ao estilo de vida, tem-se notado maior índice de hérnia de disco
em pacientes mais jovens. O que era para ser uma raridade tem começado a ser mais frequente. Obesidade infantil, sedentarismo, celular, computador, jogos online. As crianças, na nossa época, a gente corria na rua, a gente brincava. Hoje elas estão muito confinadas. Eu cresci fazendo exercício físico, nós crescemos fazendo exercício físico. Hoje é muito difícil você pegar um jovem que faz exercício físico regular. Então todas essas doenças da obesidade estão deslocando para a infância. Então as crianças hoje em dia estão tendo mais dor nas costas, mas por erro de hábito de vida. Não era para ser assim, mas está aparecendo. Principalmente essa questão da tecnologia, né, doutor? Nós vemos uma cena que é muito comum, que é pescoço para baixo, né? Por conta de aparelho de celular. Sim, é uma coisa muito frequente e acaba acarretando e trazendo aí problemas, principalmente da coluna, do sistema de locomoção mais cedo. Sim. Muito engraçado, engraçado que eu digo assim, é notório você ver que a postura influencia bastante nesse tipo de dor, tá? Principalmente dor cervical em crianças, raramente você pegava. Hoje você está tendo essa incidência maior no consultório. Dor na região do pescoço, principalmente na forma como você mexe na cama. Você põe o travesseiro encostado na parede e você fica assim. Isso não é natural, tá? Nós temos 2 olhos horizontais para olhar para o horizonte, não para olhar assim. Isso acarreta alteração da postura, sobrecarga nas articulações, consequentemente dor. Falamos de idade e no sexo, doutor, existe mais causa que afete mais o homem ou o sexo masculino, a lombalgia em si? Então, a lombalgia, quando você pega a incidência base no sexo, você vê que homens geralmente têm uma dor lombar um pouco maior, só que eles procuram menos o médico. A mulher, pelo fato de ser doutrinada a procurar já médico ginecologista quando tem a menarca, ela já está acostumada a ir no médico. O homem é mais difícil. Quando você pega o homem também, geralmente ele faz trabalhos com esforço físico maior. Então, assim, você tem que... As chances do homem ter é maior, mas no consultório você vê mais mulheres do que homens. Não porque afete mais mulheres, porque homens procuram menos o médico. Homens são mais resistentes ao tratamento também do que as mulheres. Isso é uma coisa que hoje você vê campanhas de promoção de saúde no homem, é algo que nós temos que começar a fazer mais, porque o homem tem que se cuidar mais. Tá? E quando o homem procura o médico com dor nas costas, já está numa fase mais grave. Então as pequenas intervenções, os pequenos tratamentos que eu conseguiria fazer mais leves, mais tranquilos, com ótimo resultado, eu já não consigo. A mulher, para procurar mais precoce, eu já consigo fazer uma intervenção mais satisfatória, com menos esforço, menos complexidade. Bem mais interessante. Doutor, uma coisa que se fala muito é a questão do fortalecimento muscular, principalmente hoje em dia, né? Sedentarismo, obesidade. É um alerta do senhor como profissional da área, né, da ortopedia. O fortalecimento muscular, ele pode prevenir doenças e problemas como a lombalgia? Eu creio que exercício físico previne várias doenças, não só a lombalgia. Hipertensão, diabetes, sarcopenia, que é a perda de massa muscular que as pessoas têm com o envelhecimento. Então, assim, é interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque aqui a gente entra num tema também que está muito relacionado, que é a longevidade. Se você quer viver bem, você tem que ter uma vida ativa. Pegaram-se um estudo com várias pessoas que são octogenários, centenários. O que eles tinham em comum? Até os 50 anos de idade não tinham nenhuma doença, nem pressão alta, nem diabetes, e todos eram fisicamente ativos praticamente. Por isso que você vê os nipônicos, as pessoas de descendência japonesa são fisicamente ativos, vivem mais por causa disso. Então você pega o exercício físico, ele preserva a sua massa muscular. Se você tem um problema na coluna, quem que está ali do lado para ajudar essa coluna, esse osso coitado que está suportando você sua vida inteira? A sua musculatura. Se ela estiver fraca, eu tenho que fortalecer, porque eu não consigo reverter o desgaste. Eu não consigo muitas vezes reverter a doença que se instalou na coluna, mas eu consigo melhorar a musculatura em volta e melhorar a dor. Então é importantíssimo a atividade física. É notório, quando o paciente já faz atividade física, o resultado dele é muito melhor. Mas muito melhor de tratamento, muito melhor. Até mesmo resultado de tratamento, até mesmo a resistência ao tratamento, porque ele já sabe da importância.
E vários pacientes melhoram 100% apenas com exercício físico. Apenas. E não precisa ser aquela coisa, né, de entrar e fazer uma musculação, não. Desde uma caminhada a algo um pouco mais intenso já ajuda, né, doutor? O interessante que quando você fala do exercício físico para a lombalgia, é interessante você ter um exercício de resistência. É interessante ter uma espécie de musculação, não digo musculação na academia, mas vamos lá, Pilates. É um exercício que você tem uma resistência e estimula a produção de massa muscular. Hidroginástica. A água faz uma resistência contra o exercício, então você ali produz massa muscular. Então todo exercício contra a resistência aí entre a musculação, que está sendo muito falado hoje em dia, produz ganho de massa. Já o exercício aeróbico é muito bom para coração, mas eu não consigo produzir tanta massa muscular. Só que ele é importante no controle do peso. Então você tem que jogar os dois. Não é só um é outro. Tanto que para idosos o ideal é você fazer um exercício resistivo 2 vezes por semana no mínimo. Uma hidroginástica, um pilates, até mesmo a musculação. Um exercício que tem pacientes que adoram fazer, dança. Você tem que estabilizar o seu tronco, você tem que ter boa postura. Muito bom para dor nas costas. E ainda libera alguns hormônios da alegria, da felicidade. Alegria, convívio social que você tem na dança. Dança eu acho fantástico. Pessoas idosas, então, fantástico. Fantástico, fantástico. Doutor, ainda falando da questão do exercício físico, agora focando na prevenção. Pessoal que está nos assistindo, que quer evitar ou amenizar essa famosa dor na lombar, né, no final do dia, ou às vezes chegar ao final de semana de uma semana intensa, quais são as orientações, doutor? Primeiramente, passar por uma avaliação médica. Porque não adianta eu te levar para fazer uma atividade física se eu não souber que você suporta essa atividade física. Então, passar por uma avaliação médica para ver se você tem condições de fazer aquilo que você quer. Segunda coisa, procurar orientação de um profissional de educação física. Não precisa ser apenas um profissional particular, as academias disponibilizam, tem que ser alguma orientação profissional. Tá? Terceira coisa, faça o que você gosta. Se você não gosta de musculação, você não vai fazer. Você vai virar sócio da academia, vai pagar a mensalidade e não vai. Se você gosta de pedalar, pedale. Mas use algum outro exercício, por exemplo, eu gosto de fazer ciclismo. Onde que eu posso encaixar musculação para melhorar minha performance do ciclismo? Eu gosto de correr, então vou fazer musculação para melhorar a minha corrida. Não deixa a academia... Eu gosto muito da academia porque ela é fácil de fazer. Você tem os horários, você tem autonomia. E você tem os ganhos da massa muscular. Mas se você não gosta, utiliza ela para fazer aquele exercício que você gosta. Eu gosto de luta, então faça um treinamento específico para melhorar a sua performance na luta. 1, 2 vezes na semana. Mas tem que ter avaliação médica, orientação do profissional e você tem que gostar de fazer, senão você não vai fazer. Eu não gosto de fazer nada. Gosta. Você tem que achar o que você gosta. Todo mundo gosta de fazer algo. Nem que seja uma dança, que para socialização, todo mundo gosta. Não dá para saber se não experimentar, né, doutor? Se não experimentar. Doutor, eu acho interessante só fazer mais uma adenda em relação a isso, porque nós estamos na era da tecnologia, de fácil acesso à informação e às vezes nem toda a informação é segura. Sim. Hoje em dia existe muito professor ou pessoas passando atividades físicas na internet. Sim. É um alerta também para a população? Muito. Eu falo principalmente porque cada corpo tem uma peculiaridade, tem uma particularidade, tá? Vou dar um exemplo, eu como exemplo mesmo. Eu sou uma pessoa que sofre de dor lombar. Eu tenho problema de coluna diagnosticado, eu tenho a famosa hernia de disco. Você sente dor? Não. Sentia. E com fortalecimento, que a academia, eu gosto de fazer luta, me proporcionou, eu não sinto mais dor. Mas se eu parar, em 3 meses volta a doer. Mas não é todo exercício que eu posso fazer, devido a essa limitação. Então, toma muito cuidado. Aí você vem da avaliação de um profissional habilitado. Ele vai te avaliar, vai ver quais tipos de exercício você consegue fazer, quais você não consegue fazer. E vai adaptar o treino para você. Não vai sair com aquela ficha pronta, que muitas vezes você não vai conseguir fazer, você vai se lesionar, você vai ficar frustrado e você não vai fazer mais atividade. Porque ela não foi feita para você. Por isso que você não gosta. Por isso que você não dá conta. Entendeu?
Então tem que se ter um alerta desses produtos prontos, porque nós não somos iguais. Nós temos peculiaridades, limitações. Tem gente que teve uma fratura, tem gente que teve uma cirurgia, tem pessoas que têm um condicionamento cardiovascular pior, não consegue correr grandes distâncias, então a gente vai começar um trabalho devagar. Então é importantíssimo a individualização do treinamento também, não só buscar essas receitas prontas. E acima de tudo, né, doutor? Sentir dor não é comum. Não normalizem a dor. Se está doendo, se é uma dor contínua, é porque tem algo, o corpo está pedindo, né, arrego e tem algo de errado. A dor é um sinal de alerta, né? O nosso corpo, ele tem formas de nos comunicar. Fadiga, cansaço mental, a dor é um deles. Tá? Então, se está doendo, tem alguma coisa errada. Às vezes, é uma dor que a gente não consegue melhorar, mas a maioria das dores tem tratamento. Tratamento não é cura, mas eu consigo amenizar e deixar a pessoa com uma qualidade de vida boa, mesmo sentindo dor. Volto ao meu exemplo. Meu problema de coluna é crônico, mas eu não sinto dor. Então, eu tenho que fazer a qualidade de vida. Nós temos que fazer. Vários pacientes meus fazem continuamente o exercício ou fazem um tratamento, não sentem dor, está controlado. Como uma pressão alta. Ela não te fala que está alta, mas ela está ali. Então, você toma remédio todos os dias de manhã para controlar. A dor tem tratamento, às vezes não tem cura. Doutor, falando em dor, algo que também deve ser um grande alerta para a população, não só a questão da lombalgia, mas de várias outras dores que nós sentimos ao longo da vida, é a questão da medicação. Sentiu dor, ficar tomando remédio, às vezes você pode estar mascarando um problema maior do que você imagina que tem, né? Com certeza, com certeza. O que acontece? Que é muito comum quando você pega a população brasileira, que você não vê isso acontecendo lá fora, que eu falo lá fora na maioria dos outros países. Você não consegue comprar nenhum remédio nos Estados Unidos sem prescrição médica. No Brasil você consegue. E isso pode ser um problema. Por quê? Você tem dor, como dito anteriormente, a dor é uma sinalização. Algo está errado. Procure ajuda. Opa, presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Seu corpo pedindo a sua atenção. Você vai e toma um remédio para dor. 2 dias tomou, melhorou, beleza. Às vezes era uma dor mesmo de fadiga muscular, alguma outra coisa. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, tendo que tomar remédio para dor contínuo, não é normal. Essa dor não vai melhorar com remédio. Essa dor não vai melhorar com o tratamento que você está fazendo sozinho. Então você precisa de ajuda. Não estou falando, como eu disse, não estou falando que qualquer dor vou procurar ao médico. O sinal de alerta é dor contínua. Tenho pacientes que chegam no consultório com 1 ano de remédio. Você está tomando 1 ano de remédio, aí começa a ter os efeitos colaterais dos remédios. Qual que é o remédio mais utilizado para dor nas costas? Anti-inflamatório. Problema de rim, problema de estômago quando utilizado cronicamente. Eu já vi pacientes 1 ano, 2 anos tomando, evoluindo com problemas renais graves. Então, a automedicação tem que tomar muito cuidado. Na minha concepção, nem deveria existir, tá? Mas se você opta por tomar, tenha consciência de que não é normal sentir dor por mais que 3 semanas. Não é normal. Procure ajuda. Tá? E um bom profissional faz toda a diferença também, né, doutor? Sim, totalmente. Doutor, eu gostaria de agradecer o senhor por abrir um espaço na sua agenda para nos atender e trazer aí esclarecimento, como eu disse, de algo que é tão comum, mas que às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento assim. Sim. Eu acho que, como a gente disse na conversa antes, todo conhecimento que eu puder compartilhar deve ser compartilhado. O conhecimento só tem valor quando eu consigo instruir e compartilhar isso com alguém para que essa pessoa leve para frente também. Então, sempre que puder, estaremos aí. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. E hoje nós, no quadro Saúde em Dia, falando sobre aquela famosa dor na lombar que, se você ainda não teve, se prepare que um dia você terá. E afinal de contas, informação nunca é demais quando nós falamos da nossa saúde. E o Saúde em Dia volta na próxima semana. Até lá!